Daddy, Daddy, it was just like you said. Now that the living... O Bartók, o Béla Bartók, dizia que a competição não é para os artistas, é para os cavalos. Pronto, desde logo. Há uns dias, talvez há 2 semanas, estava a reler o Girard e ele diz uma coisa muito interessante que eu não tinha... Já não me lembrava, às vezes tenho que voltar a alguns autores para me lembrar do que eles... as imagens que eles convocam e as ideias que norteiam algumas das suas teses. Ele dizia que o bode expiatório era um mecanismo por meio do qual uma sociedade afastava de si a violência, ou seja, concentrando-se numa vítima exterior, afastava de si a violência. A segunda metade do século XX deixou-nos com o máximo de escolha, não é? Esta ideia dos amanhãs por vir, de multiplicidade, diversidade, heterogeneidade. Mas no fundo, quer dizer, deixou-nos com o máximo de escolha e com o mínimo de significado. O que desconforta o poder, e estamos a falar de poder simbólico, capital simbólico, sempre. Também podemos estar a falar do outro. Aliás, isto até é uma grande vitória da burguesia, somar os capitais simbólicos aos capitais de investimento, não é? Uma grande vitória da burguesia. Mas ele dizia que o que os confronta verdadeiramente, o que os desconforta, é a destruição do significado. É a destruição completa do significado que eles conhecem, não é? Os cliques, os caldos culturais, como está na moda dizer, ou essas pessoas que se julgam à margem, mas que verdadeiramente não estão à margem, não é? Há uma retroalimentação com um poder dominante. Ora, se nós pensarmos, olha, imaginam algo como a religião. Aliás, eu até acho que é indissociável a religião da cultura. Essa coisa obcecada de uma suposta fé, de uma bondade. É difícil, repare, é difícil que as pessoas vivam sem significados. É por isso que muitas pessoas se agarram à religião, como se agarram aos clubes de futebol, como se agarram a determinados autores e como se agarram a determinadas disputas narrativas, porque de alguma forma preenchem esse vazio. Ou mais, preenchem mais do que esse vazio, preenchem esta ideia de tu podes ter escolha, mas esse máximo de escolha que o século XX te deixou, ou que a segunda metade do século XX te deixou, não corresponde necessariamente ao máximo de significados. É por isso que eles são cada vez mais um só, não é? Ou cada vez mais estreitos. Opa, se tu pensares, toda a escrita... Mas o afunilar não permite a diversidade, não é? Exatamente, ao contrário da diversidade. Qual é que tem? Não, mas a música PB é vista como uma música menor, não é? Sem qualidade. E porquê? Mas se tu reparares, toda a escrita... Na literatura acontece o mesmo. É a mesma coisa. Toda a escrita, na minha opinião, é uma escrita... Ou seja, toda a escrita tem um caráter performativo. Não é porque tu a performatizas num disco, não é porque tu a levas... porque há uma dramaturgia para o espaço público. Não, toda a escrita tem um cariz performativo. Seja a culturalista, que está nos jornais, seja a científica, que vem da academia, seja a artística, que está nas mais variadas formas. Toda a escrita é isso. E mais, para além de ser performativa, é também um tanque de decantação. Eu não quero fazer main dropping, que acho uma coisa muito fleira, mas aqui, esta expressão não é minha, é da Rosie Braidotti, mas eu acho que é muito bem aplicada. Que é, toda a escrita é isso. Performativa, por um lado, e um tanque de decantação. Olha, se nós partimos desta ideia... Reparamos que, escrever, seja lá de que forma for, ou musicar um escrito, seja lá de que forma for, tem muito pouco a ver com... Ou terá alguma coisa a ver, mas tem menos a ver com tu comunicares ou com tu intimares a partir desse domínio artístico, a partir desse objeto que sai desse domínio artístico, mas tem mais que ver com o quê? Com traçares, com cartografares, com, de alguma forma, delineares mapas que ainda estão por vir. Por isso é que praticamente tudo aquilo que se produziu ao longo da segunda metade do século XX até hoje e que se afirmou como contracultura é insignificante a esse nível, Eduardo, porque, repara,
todos esses momentos, não são movimentos, todos esses momentos gozaram dos mesmos processos de instigação à bebedeira geral, uma espécie de inebriamento conjunto, não é? Há contracultura, será? Haverá contracultura? Não é isso que eu estou a dizer, eu acho que todos eles gozaram dos mesmos processos de instigação ao inebriamento dos comuns mortais, não é? Próximos e não próximos deles. Gozaram dos mesmos processos dos mesmos processos de ligações às indústrias de publicação de conteúdos. Aos médias, exatamente. Às mesmas dependências e à mesma angariação de poderes simbólicos anteriores. Se nós começarmos a desbastar, não é? A cortar, a tosquear, uma a uma, as partes dessa superfície, não é? Desse corpo de oraturas que se afirmam confrontantes, que se afirmam as forças destruidoras do círculo simbólico, são nada mais, nada menos do que o próprio círculo simbólico, a outra face do círculo simbólico, porque tudo o que nós vemos, tanto na academia como no espaço público, é doxa como crítica, métodos da sociedade mercantil usando a farsa da independência. No fundo, o que querem é estar também no centro, é isso que quer dizer, não? É porque se nós pararmos um bocadinho, paramos um bocadinho para repensar tudo isto, o que é o círculo simbólico. O que é isto do círculo simbólico? Estás a ver aquela ideia de... Vou dar uma ideia um bocadinho, parece estúpida, mas para se entender talvez melhor o que eu quero dizer. Quando há um incêndio e tu vês que anda toda a gente ali preocupada, bombeiros. Sim, em darem notícias sobre de onde foi fogo posto, não foi fogo posto, não é? Quem viveu na zona centro do país e nos arrabaldes de Coimbra, não é? Quem cresceu aí nesse contexto sabe que são zonas muito fustigadas pelos incêndios sempre. É uma série de estudos que saem, etc. Muita literatura se produziu a partir daí, literatura científica e de jargão culturalista, muita a partir daí. Mas o que é que tu de repente mudas de lentes e começas a olhar para o sítio e começas a ver que à tua volta se calhar está uma potencial força dessa catástrofe. O bombeiro. E nunca ninguém questionou que era o bombeiro. Nunca ninguém questionou que podia ser o bombeiro, esse agente da bondade que vai lá, o incendiário. Olha, o que nós vemos é que este círculo simbólico, se nós repensarmos o círculo simbólico, percebemos o quê? Que mais do que os meios, do que quem tem os recursos e mais do que quem detém esses recursos há anos, foi sempre a partir de um certo meio que o underground falou. Por isso é que movimentos como o punk, o hip hop, etc., e o beatnik antes, foram o quê? Cooptados pelas grandes corporações. Não é? Por isso é que tu vês a Mariana Abramovic com marcas, a produzir para grandes marcas, etc. No fundo, o underground também é apoderar-se também do espaço... Não, é porque é a partir de um certo meio que o underground falou sempre, de um determinado meio, do meio onde há pouca massa crítica, do meio que quanto mais desigual e quanto mais assimétrico for, maior é esse clima geral de aceitação ao que é ruidoso. E o que é ruidoso, às vezes, é inconsequente. Não é? Porque o que existe desde há muitos anos, desde pelo menos da segunda metade do século XX, que é aquela sobre a qual me debruço mais, esses anos, não é? Imediatamente a seguir ao 25 de Abril, mas podemos ir lá mais para trás, antes de 30, 40. O que existe é um clima geral de aceitação deste ruído. O que existe é uma cultura hipercontrolada e hipervigilante. Que faz o quê? Faz que com quem apareça, toda a gente que apareça, pôr em causa esses métodos, os da censura soft, pela ocupação de todos os espaços ditos alternativos, todas as pessoas que apareçam assim a pôr em causa, não é, esse espaço e problematizar, o que é que lhes acontece? São reduzidas a pó, que hoje com as redes sociais, com as redes ditas sociais, as redes sociais, o digital, o que é que isto traduz em quê? Em bloqueios. Ou seja, uma coisa é esquecer a história, não é? A história no sentido factual. Mas a história não é só feita de factos. A ideia que eu te estou aqui a passar é uma ideia de necessidade de auscultar, estás a ver, o quebrantamento, de auscultar, de ter uma atenção redobrada para destruir os falsos. Ou seja, os que se apresentam como verdadeiros. Os bombeiros, não é? Exatamente, porque, na verdade, os bombeiros, exatamente, se quiseres essa ideia, porque na verdade nós temos... Bombeiros no sentido não de apagar fogos, mas que lançam as bombas, não é? Bombeiros, lançar bombas. Exatamente, isso é boa. No fundo são os incendiários. Mas... São os incendiários. Não, mas os incendiários para fogueira
continuar a brincar. ver, como lá dizia o bacano do Artaud, sim, eu posso falar assim, quer dizer, não há... Mas também há aqui uma coisa de que o brain-dropping na academia e nestes circuitos de jargão culturalista, é um azeite, uma azeitice que eu não posso. Nós lemos diversos autores, não, o importante é não nos deixarmos maniatar por esses autores. Estás a perguntar onde é que a poesia acontece? Se calhar é quando não te deixas maniatar por esses autores. Quando tens a tua voz. Ok, já os leste, estás sempre a convocá-los, eu própria estou a convocá-los, não é? Porque, quer dizer, sinto algumas afinidades. E como é que nós podemos criar a nossa própria voz também? Como eu te dizia no início, quer dizer, a ideia que eu tenho é juntar uma espécie de caldeirão, não é? Ouvir este, ler aquele, ler o outro, não é? Ler vários, depois mas é que tu não tens um plano, não tens uma estratégia. E depois criamos quando a coisa é espontânea, tu não tens uma estratégia propriamente. Agora vou criar, vou citar, vou fazer main drop. É espontaneamente, não é? É espontaneamente. Tu aproximas-te ou causa-te repulsa uma determinada narrativa, ou um determinado objeto artístico, ou um determinado domínio, se quiseres, não é? Num contexto de um país pobre, não é? Que a nossa geração já teve uma ligação a partir da entrada na CEE, não é? As viagens mais baratas e tal, já tivemos uma ligação, e os que estudaram, não é? Porque eu, por exemplo, faço parte da primeira geração da minha família que tem formação superior. Tu fazes parte de uma geração que está ávida, está sequiosa, muito sequiosa de informação, porque já tem, mas que depois, às tantas, tu reencontras nos livros aquilo que às vezes é a natureza das coisas. A natureza que tu aprendeste a observar, não é? Por exemplo, aquela personagem mística que falava pouco, que se cruzou contigo na infância, que falava muito pouco, só encontravas quando era para fumar erva, e ela contava-nos a história da vida das abelhas, que era uma tentativa gorada de nos descontrair, não é? A história da vida, e a história das abelhas, a história da vida e a história das abelhas, mas às tantas percebes que aquela personagem falava muito pouco, aquela pessoa falava muito pouco, abria a boca só para dizer coisas que pareciam assim, super clarividentes, quer dizer, parecia que já tinha passado por todas as coisas, que tu antes mais tarde percebes, não é? Olha, eu vivi isto, eu estive no limite. E nós conseguimos detectar, eu acho, quer dizer, eu consigo farejar. Nós também só temos ilusão. Porque é que nós somos iludidos? Porque também, quer dizer, a ideia do deslumbramento também é uma ideia muito paternalista, não é? Chega aqui um tipo qualquer, diz assim, usa uns malabarismos retóricos e tu ficas, uau, podes não ficar, podes fingir que ficas, não é? Porque a vida, não é? Isso que tu estás a descrever dá-te uma certa paz. Tu tens vivido, tu sabes que isto não é nada. Isto não é nada, isto vai acabar tudo. E quem tiver essa noção clara, talvez porque tenha passado ante a ruína, não é? Ante um momento de finitude, não é? De uma perda total do teu corpo, estamos sempre a falar de corpo. Ou seja, tu percebes, que dictate assalariado, não se agoirem, não se apoquentem, todos nós estamos subordinados ao esquecimento. Todos e todas estamos subordinados ao esquecimento. E essa constatação dá-te uma liberdade incrível. A liberdade é uma conquista e tem um preço. Dá-te uma liberdade incrível, que é, tu percebes, estás em paz, estás em paz e achas que olhas para trás e dizes, eu fiz isto, incrível, olha, estou ali a reler, isto realmente eu tinha... E não estás dependente da validação dos outros. Isto tem qualidade, porque é assim, eu no outro dia estava a rever umas reportagens que acho que até estão no público, sobre as conquistas queer, gosto mais desta palavra, em Portugal, desde os anos 80, vi lá, não estava a falar com um grande amigo meu que vive em Berlim, ele estava a dizer, estás a ver, se no século, que é um país que tem uma história de opressão e de guerra, como é a Alemanha, mas quer dizer, no século XIX a homossexualidade já não era considerada crime, aqui foi na primeira metade dos anos 80 que deixou de ser crime. Segunda metade, não é? No início da segunda metade dos anos 80. E eu estava a ver uma entrevista de uma livreira, a primeira trans livreira, que era amiga da Gisberta, que é Jo Bernardo, e havia assim uma paz na forma que ela agora vive numa aldeia perto de Aveiro, vai todo para a zona centro, eu acho interessante isto, quem fica em Portugal, e ela sai de Lisboa, e ela falava com uma paz, com uma tranquilidade, com uma paz, de quem já não tem nada a perder. E a verdade é que
eu acho que a maior... Maturidade. Vamos chegar. Sim, a maior conquista talvez seja essa, que é tu já estás com essa atenção redobrada, naturalmente essa atenção redobrada, não é, a esse quebrantamento dos fundamentos e a destruir os falsos que se apresentam como verdadeiros. Ela já está, estás a ver, epá. Já não me preocupo-se a falsa. Não há. Eu acho que essa é a poesia. Se tu me queres perguntar o que é a poesia, para mim essa é esse estado, não pode, quer dizer, porque o jejum também é perigoso, não é? Porque o jejum, eu sou prova viva disso, pode ser mortificação do corpo. Mas quando tu estás nesta coisa, não é? O teu corpo já tem fissura, já tem história, já tem apodrecimento, já tem entre a vida e a morte, já tem tanta coisa. Epá, não me venhas agora com as historietas de vens daqui, vens dali, quer dizer, todos nós já passámos por... Quer dizer, a geração que nasceu nos anos 70 traz toda a mesma dissonância, é visto numa aristocracia, trazem todos os... Nem todos pudemos ser visitantes de todas as cidades antes dos 18 anos e fazermos turismo em motins sociais e fazermos... Não, os motins éramos nós, a nossa vida e as nossas realidades. Portanto, claro, por isso é que... Às tantas se fala a partir de um lodo, para onde todas as coisas, todas as angústias, esperanças, retaliações, achas, por exemplo, que vidas da destituição de laços, vão para dentro desse lodo, ou da charca, como diz o Vivar, não é? Que para mim é a grande revelação dos últimos tempos, é esse autor, está ali tudo. Quer dizer, as coisas não são uma coisa só, são muitas coisas. E esta coisa de falarmos a partir de uma urbanidade, quem viveu num contexto desses da dita desterritorialização sabe perfeitamente que naquele contexto havia a vivenda grande, com os paizinhos que já tinham formação superior, e havia a casota ao lado, com o rebanho debaixo de casa, onde os avós eram analfabetos e os pais tinham a quarta classe. São realidades distantes. Por isso é que o espaço, há muitos espaços dentro do espaço. Da mesma forma que há muitas Lisboas dentro de Lisboa, e há muitas... Portanto, as palavras têm significado, sim, mas o significado só é importante quando tu... Aliás, o poder só é posto em causa, como dizia o Rui Nunes aqui, não é? Quando tu o trouxeste cá, e muito bem, quando tu destróis esse significado. É aí que o poder tem medo. É quando tu destróis o significado dessas palavras. Não é quando tu replicas o significado e confundes às tantas as lógicas. A quem é que interessa confundir a lógica das coisas com a lógica das palavras? Como dizia aqui pegando nesta ideia do Platão, confundir a lógica das coisas com a lógica das palavras. A quem é que interessa? Deixa esta pergunta. Sim, mas o fundo é diferente do fundamento. Não é? O fundo é diferente do fundamento. Soraya, e arte? Fala-me de arte. Arte, o que é para ti arte? O que é que tu achas essa brincadeira? Não percebo nada disso. Achas que num mundo tão capitalista e egocentrista e tão sacana às vezes, não é? A arte terá algum... O Elagabal, o meu amigo Elagabal, tem um texto que eu aconselho a ler, que é um manifesto. Ele é artista plástico. Mas tem um texto na Moral Sonoro que ele leu. Aliás, olha, posso dizer uma coisa, para mim a revolução de hoje é a gratuitidade. Isto também não é novo o que eu estou a dizer, não é? Não tem nada de novo. Nada é novo. Nada é novo. Baixo do sol. Nada é novo. Mas ele tem um texto, quer dizer, que também não está ali a dizer nada de novo, mas a forma como diz é irónica, acaba escrita dramatúrgica, acaba escrita dos curadores de arte, acaba a escrita culturalista, não é? Que é da imprensa, acaba a escrita no meio digital, no meio propagandístico, cabe isso, não é? Aliás, o que nós temos hoje é propaganda. O que se retira daquele manifesto é isso. Desculpa, diz. Não, sinto exatamente isso. Fala-se muito sobre poesia e à volta da poesia, não critica-se isto e aquilo, mas depois dá-se menos importância à poesia em si. Vamos cá fazer poesia, cara, sabe? Se o outro fez assado ou cozido, mas bora fazer poesia. Tu estás tão convicto que tu és a pessoa que detectou, quando isto já está dito há anos, aquela fragilidade, que em vez de te unires, não é, para criar ali uma massa crítica, ficas sozinho, ou essas cliques ficam sozinhas, cada uma das cliques fica sozinha a apontar, não é? A desviar o foco da câmara, não é? Porque há que haver uma autocrítica em relação a esse meio, quer estar nesse meio ou não quer estar nesse meio. Portanto, tem que haver essa autocrítica. E às tantas,
há uma confusão tal que faz com que uma clique turve a clara visão em relação ao que o outro está a dizer, que até é igual. É igual. Porque se tu queres apontar para aquele assunto, tu tens que unir forças. Bora, vamos nos juntar, vamos criar aqui sinergias. Para, de alguma forma, conseguires ter um pensamento crítico a muitas vozes e não a uma só voz, que este é o grande problema da contracultura, que não é contracultura, é esse o problema, não é? Passar a ser a voz dos oprimidos, ou seja, é uma grande vitória da burguesia. Tu achas que representas, só o discurso da representatividade, tu não me representas, tu não estás a representar nada. Ora, eu vinda de uma família pobre, de uma família que não fez ensino superior, que te fizeste a ti própria, como se usa dizer. Não te sentes, até porque as pessoas são muito diversas, não há uma representação, porque as pessoas são muito diversas, não é por seres assim ao assado que a pessoa assim ao assado, coincidentemente com características assim ao assado, próximas até das tuas, passa a representar-te. Não é assim que as coisas se fazem. Portanto, essa coisa de que tu és um megafone que retiras da invisibilidade vulnerabilidades é mentira, porque na verdade é uma representação dessas próprias pessoas sob um discurso que é cooptado e arregimentado dessas vulnerabilidades, dessas ligações a um contexto de desterritorialização, de segregação, de anonimato, de invisibilização, mais do que invisibilidade, porque as pessoas não são invisíveis. Há processos de invisibilização. E atenção, que esses processos de invisibilização estão dentro, muitas vezes, dessa fogueira, desses ateadores do fogo, que acham que estão realmente... Quem está fora pensa, epá, não, quer dizer, a fogueira continua a arder precisamente porque o fogo ainda não foi extinto, tudo o que temos é fogo de Bilbode. Porque se as artes fossem realmente exatamente este retrato, todas, nós não teríamos fogo de Bilbode. O fogo já teria sido extinto. Agora, a quem é que interessa este fogo de Bilbode? É esta a questão que deixo. A questão é sempre a mesma. A minha questão não é nova também. Eu acho que não tenho nada para acrescentar nesse sentido. Não é? Eu estou aqui assim a pensar contigo. 2 ou 3 vêm com gasolina. Mas estão ali, não é? Com o balde de gasolina. Claro, porque é uma manobra para esconder a sua própria mediocridade. Quanto mais queimares, menos visível fica. O processo de invisibilização é esse. Não é de invisibilidade. As pessoas são todas visíveis. É de invisibilizar o outro para se visibilizar a si próprio. Não? Claro. É uma grande estratégia da burguesia. Somar daqui e dali e passar a representar as somas. Soraya, uma questão que o tempo também já... E quem diz a burguesia pode dizer tira a burguesia, não é? Eu estou a burguesia enquanto conceito histórico, mas tira a burguesia e substitui por clique, por poder simbólico, por pessoa que está no centro do poder. E no centro do poder pode ser tão simples como no centro do poder simbólico. Nós sabemos o que é o poder simbólico. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver que tu sejas um assalariado, todos somos. Alguns até são menos, não é? Vivem, olha, pronto, não interessa aqui as personalidades, mas interessa perceber que isto existe, provavelmente sempre existirá, e se de facto queremos abrir um debate, ele tem que ser horizontal e tem que ser, para mim, teria de ser assim, com estas questões. Mas quer dizer, se for tudo reduzido a pó e a bloqueio, não há debate possível. Soraya, olha, há futuro para a arte, há futuro para a poesia? Sabes que aproxima-se a Feira do esta Livro. minha ligação desde os 13 anos à cena punk lá em Coimbra, depois de Londres, não sei o quê. O que é para ti a arte? Para mim é o no future. Para mim é no future. Okay. Olha, eu não gosto nada de Sex Pistols, gosto da ideia do punk, gosto mais de Clash, pronto, eu sei. Muita gente diz que são burgueses, mas na escrita dizem mais os Clash e o combate rock, tem tudo, não é? Mas pronto. Nomeadamente esse disco que me abriu aos 13 anos, assim, para a possibilidade de dizer coisas através da escrita. Eu acho que só quando tu tens essa consciência clara, não sei porquê, todos vão reduzir isso ao esquecimento, quando tu tens a plena consciência disso é quando consegues ensaiar coisas interessantes. Enquanto houver pruridos
enquanto se resumir a isso, a um discurso de mero capital simbólico, urbano, urbano-opressivo, nós não sairemos disto. Ou Portanto, seja, quando não colocamos o ego de lado. é preciso voltar àquela ideia glorificadora daquela tipa que fumava charros comigo no recreio lá do teatro, onde andávamos no Dom Duarte, onde tu também andaste, lá em Coimbra, Santa Clara, e que contava a história da vida das abelhas e o fim, de onde as coisas viriam e acabariam todas. Falava pouco, falava através de hipálages e metáforas e alguns gongorismos também, mas sobretudo de uma forma muito simples, e as nossas ideias ganhavam magnitude através daquela personagem que, afinal de contas, só tinha o primeiro ano do ciclo. Acho que era uma pessoa, uma luminária, se quiseres pegar aqui estes termos, porque não interessa muito nem estas ideias de livrarmos das placentas temperamentais e de virmos de um contexto X ou Y, etc., quando, na prática, tudo isso é reduzido ao mesmo círculo do simbólico. Enquanto isso não servir a comunidade, e a comunidade eu estou a falar no sentido generalizado, não é clique, é comunidade, as comunidades precedem as redes, como dizia o Bauman, precedem as redes. Enquanto nós não estivermos nesse ponto, eu acho que não há... é o no future. E a melhor ideia para criar algo onde tu realmente te sintas pleno, a tocar aquilo que tu achas que é o melhor de ti, e o melhor de ti é o melhor de ti mesmo. Porque muitas vezes já ouvi discursos, né? Não tentava ouvir por causa da cena do Galamba, que o melhor dele não era o melhor dele e o outro atirava, não, porque o melhor do adjunto também não era o melhor dele. Quem és tu para definir o que é o melhor dele? Não quer dizer, tu és uma pessoa que tu vais ver, o melhor daquela pessoa é o que eu considero o pior de mim. Isto é tudo muito relativo, e as relativizações também fazem parte, mas por fazerem parte é que tens que ter consciência que isto pode ser sobre qualquer uma das pessoas que fala a partir do seu lugar. Qualquer uma das pessoas que fala a partir do seu lugar também podes criar empatia ou repulsa em relação ao que ela está a dizer. Porque a tua visão será necessariamente uma visão que é, desde logo, comprometida com o lugar e a tua vivência corpórea. Ora, a tua vivência corpórea é ainda mais importante e mais relevante face àquilo que tu... do que a leitura. A partir do corpo que está a escrever, a partir do corpo que tem uma determinada visão, olha, quanto mais desgaste, quanto mais sinais de desgaste, de limitações, de falta de acessos, de opressões tiver esse corpo, pelas quais tiver passado esse corpo, mais condicionamentos há em relação a essa leitura. Mas essa leitura também passa a estar num campo de visão muito especial, porque um corpo não é igual a outro corpo. Como dizia aqui o Rui, não é daquela vez, o Rui Nunes, não é igual. E é isso é que, se calhar, o que pode diferenciar é isso. Agora, quando tu queres somar os capitais e queres fazer parte desse, porque tu é que, vai tu cantando, porque, quer dizer, porque aí não há nada, então já está tudo visto. É uma azeitice. Mas eu acho isto tudo muito bafiento, sinceramente, acho, e basta ver o que se diz, o que... Haverá alternativa, não? Eu acho que a alternativa é nem sequer Ou a pensarmos... alternativa repete mesmo, não? Eu acho que a alternativa é não haver é não pensar que existe alternativa. Uau. Porque Okay. A verdade é que só a passagem do tempo, eu acho que a passagem do tempo é uma peneira. Ok. É uma espécie de peneira, Vai não é? filtrando. Ok. E porque são as pessoas, são pessoas. Não adianta tu estás aqui a bater por isto ou por aquilo. Aliás, tu bates por isto ou por aquilo, em relação àquilo que é a tua convicção, não diz nada em relação
a mais nada do que não seja a tua convicção, que é moldada pelas mais variadas razões. Peneira, eu acho que é isso, é não ter alternativa. A alternativa é não ter alternativa. Porque a partir do momento que alguém me vem com o discurso do alternativo, epá, eu fico logo muito incomodada, porque quando nós lá curtíamos os M69 e os UK Subs e os Blonde e os Clash e os Scorbuto e o Basura e Exploited e Gun Club e sei lá, essas merdas todas, nós não estávamos a pensar, isto é que é alternativa àquela outra cena. Pois eles já, na altura em que os ouvimos já tinham sido todos cooptados pela moda, pela imprensa, pelo gosto, pelos critica pop do Mac, pelo pessoal do Independente, não é? Para um discurso, eles cresceram nas periferias do capitalismo, porra, negociaram todos com o capitalismo, não é? Os símbolos ajudam, os rituais e os símbolos ajudam à mercantilização das formas artísticas, desde logo, mas também nas nossas formas de relacionamento com o outro. A forma como te vestes, a forma como falas, o que citas, aquilo que ouves, o que leste, o que escreves, se citas uns e não citas outros, se te aproximas mais de uma biografia pessoal ou de uma biografia coletiva, se fazes a ponte entre uns e outros, e com as várias contrariedades que isso há, porque isto no fundo passa tudo por amigos e cliques e dictados assaloiados de este é isto e este é aquilo, e tu vais ver às vezes e é isto, foda-se, era isto. Bom, ok? Pronto. Mas é assim, é caminhar para um lugar em que não há lugar, é caminhar para uma ideia em que não há alternativa, é caminhar para uma ideia que vamos todos acabar, filhos. Não se apoquentem, vamos todos acabar. Será que é aí que começa a poesia, por exemplo? Provavelmente é. Fim, e percebermos que pois. O Joseph Brodsky, o dramaturgo, é que dizia isso. Talvez, ante a ruína, a última palavra, ou o último sopro, ou o último poema, aquele último poema que leste, acho que é isso que ele diz, talvez seja a última coisa que sai dos teus lábios moribundos, quando tudo o resto já desapareceu. E essa ideia, quando vais perdendo, não é? A perda acho que te deixa assim mais, tanto a perda corpórea como do teu próprio corpo, como a perda à volta, não é? Do que é a tua estrutura, ou ficares órfã, ou outra coisa qualquer. Dá-te uma perspectiva assim mais próxima, mais aproximada dessa ideia, pois, porque de certo que é isso, quando tudo o resto já desapareceu, talvez a última coisa que sai dos teus lábios moribundos seja mesmo aquela primeira coisa que aprendeste, que pode ser a palavra mãe, pode ser um poema, pode ser uma cantilena, pode ser, não é? Mas, e esta ideia é muito precisa porque tenho uma situação pessoal, que não vou revelar aqui as últimas palavras, porque a pessoa morre de mão comigo, pronto, era seropositivo, não interessa quem era, mas e isso ficou muito presente durante muito tempo, e cada vez mais quando estás no limite, quando estás no limite, eu às vezes até pensei, se calhar vou morrer com um caroço de azeitona entalado na merda da garganta, porque as situações de limite já foram tantas, não é? Que nada do que possa acontecer, nada, não tenho medo de absolutamente nada, então muito menos de combates destes, do nada, do comércio do nada, ao longo da vida. Mas passamos então sem caroço. Estou ligado. Não, mas faz sentido. Mas a ideia do Gunter Grass, de passagem tipo charanga pela vida, não é? E não com uma trombeta, é importante. E isso estás a dizer também é importante. Será que nós somos ante a ruína, ante a velhice, não é? De ficares com essa ideia de que vai tudo para aqui, what the fuck, tipo, não tem interesse, o resto não tem interesse. Portanto, tem interesse o que vai para lá da discussão óbvia, não é? E isto que estamos aqui a ter, não é? E a confrontar-nos com os nossos próprios fantasmas. Isso talvez tenha interesse, não é? É o bom que se leva disto. Mas claro que tem interesse a poesia. Não é a partir do momento a essência, não é? Sim, mas a partir do momento que tu tens o objeto, a escrita já é um ato performativo, não é? Já é performativa, não é? A performance e o tempo de cantação que eu falava, não é? Essa ideia da Bredotti, mas já é performance, isso já é performance. Resta saber do que é que nós nos aproximamos mais, da performance que se põe em causa ou da performance que só põe em causa os outros.